Olá, irmãos e irmãs. Então, hoje vamos continuar os nossos devocionais no Evangelho de João. Agora, então, no capítulo 8, dos versos 1 ao 11, onde aqui nós veremos que os escribas, os fariseus, os inimigos ali de Cristo, trouxeram diante dele, então, uma mulher adúltera, tentando ver o que Cristo falaria sobre o seu pecado, tentando intimidá-lo ou tentá-lo para que ele caísse em contradição contra as Escrituras ou contra suas próprias palavras, né? Então, o texto diz o seguinte, dos versos 1 ao 11. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo. E todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e, fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando, para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E, tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas, ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno, vai e não peques mais. Então aqui nós vemos então os novamente, né, os inimigos do nosso Senhor, de Cristo ali, trazendo essa mulher que foi culpada de adultério e perguntaram a ele então qual punição que ela mereceria, né? Mas o propósito real daqueles homens, daqueles líderes, né, era tentar a Cristo, como o próprio texto diz, né? Colocá-lo em contradição, né? Era tentar fazer com que Cristo afirmasse algo contrário à lei de Moisés ou às suas próprias palavras, seus próprios ensinamentos que ele havia proclamado até então. Mas claro, Cristo conhecia o coração daqueles homens que eram completamente maliciosos, né? E que estavam então ali diante dele, né? E responde àqueles homens, como nós vamos ver na sequência, com a perfeita sabedoria, com a mesma sabedoria que Cristo havia então demonstrado quando ele falou sobre a questão do tributo a César, que nós vemos lá em Mateus 22:17. Então, Cristo, aqueles homens perguntam, né? Cristo, no primeiro momento, não responde, mas eis que então eles voltam a insistir na pergunta, né? E, e Cristo então responde de forma, digamos assim, fulminante, de forma perfeitamente certeira e que acabou então tomando o coração daqueles homens, tocou o coração daqueles homens, né? Então, eis que Cristo ali responde, né? Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra, né? Então, Cristo não disse que a mulher não tinha adulterado, ou que o pecado que ela tinha cometido, que era um pecado insignificante e desculpável, né? Cristo não tinha falado nada disso, né? Mas então Cristo lembra aqueles seus acusadores, então aqueles homens, né? Que eles não deveriam trazer tal acusação, porque eles também tinham uma vida impura, completamente impura, né? Eles mesmos eles não estavam ali com as mãos limpas, para lidar com aquele caso, com aquele pecado daquela mulher, né? E de fato, né, novamente, o que aqueles homens realmente desejavam não era obter conhecimento a respeito do pecado daquela mulher, daquele ato, né? Mas o que eles realmente desejavam era era pegar Cristo em contraponto com as suas palavras, né? Então não era conhecer sobre a pureza da lei de Deus, né? Aqueles homens não queriam isso, não era esse o propósito, né? Então, nós podemos ver esse texto, em primeiro lugar, sobre a consciência que Deus nos deu do nosso pecado, né? A consciência que fala também aos nossos corações, né? Então, quando nós ouvimos ali a resposta que Cristo dá a eles, né? Acusados pela própria consciência, né? Foram-se então retirando um a um, né? A começar dos mais velhos até os últimos, né? Então, aquilo, naquele momento, no íntimo daquelas pessoas, os deixa temerosos, né? Toca seus corações. Cristo, daquela forma, então, coloca nas suas mentes, nos seus corações, o real pecado que eles tinham, né? Evidencia novamente o pecado que eles tinham, né? Então, esse foi o objetivo ali
daquele ensinamento, daquele ato de Cristo ali, né, naquele momento, né? Então, que nós possamos orar, pedir a Deus que essa consciência do nosso pecado que Deus nos deu seja evidenciada o tempo inteiro, né? Que ela seja iluminada de fato pelo Espírito Santo e sempre, constantemente, lavada pelo sangue de Cristo, né? Que nós nos lembremos disso, né? Que nós também somos pecadores, que nós somos falhos e que nós precisamos ter essa consciência constantemente renovada, né? Outro ponto que nós também podemos ver é quando Cristo aqui nos mostra, então, nesse texto, né, mais na parte final, a natureza verdadeira do arrependimento, né? Como deve ser o nosso arrependimento, né? Então, quando Cristo diz ali à mulher, nem eu tampouco te condeno, né? E despede ela, né, com as palavras, vai e não peques mais, né? Então, Cristo não disse apenas, digamos assim, vá para casa e se arrependa, né? Então, ele mostrou que o principal ponto que deve ser colocado em prática, né? Que nós devemos abandonar imediatamente o nosso pecado, né? Então, que nós não esqueçamos dessa lição do nosso Senhor, né? Que abandonar o pecado é a própria essência do verdadeiro arrependimento, é colocar isso em prática, né? Então, um arrependimento que se expressa apenas na forma de um sentimento ou de palavras, né? De uma confissão que sai da nossa boca, né? Ou de apenas um desejo, ou um significado superficial, ou de uma esperança superficial também, né? Ela é uma decisão, é um ato que ela não agrada, não agrada a Deus, né? Não é digno diante dos olhos de Deus. Mas, de fato, atos, né? Práticas, colocar tudo isso em prática, se arrepender de fato do nosso pecado, essa é a verdadeira essência do arrependimento, né? Que nos conduz à nossa salvação, né? Então, se nós queremos também saber se realmente nós estamos experimentando, nós estamos entendendo ou entendendo a tristeza pelo pecado, né, e o arrependimento, né, que nós possamos de fato abandonar o pecado, né, que tudo isso se traduza, se concretize na forma de atos que nos levem a abandonar os nossos pecados diários, né? Então que nós possamos orar a Deus, pedindo então essa iluminação do Espírito Santo para que ele nos livre dos nossos pecados, né? Amém?